Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos a Deus pela tecnologia, mas também rogamos ao Senhor que Ele abrevie esses dias e que nós possamos não só estar juntos para ouvirmos a voz do Senhor, para meditarmos na Sua palavra, mas também desfrutarmos da companhia uns dos outros, da comunhão com os irmãos. Meus amados, nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora no livro dos Salmos, segundo livro do Saltério, nós vamos ver o Salmo de número 46. Como os irmãos bem sabem, nós estamos intercalando estudos entre os Salmos, o profeta Oséias e também a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas antes de nós iniciarmos o estudo, os irmãos bem sabem que este estudo está sendo gravado, podem fazer aqui suas perguntas, colocações, ponderações, e nós estaremos, na medida do possível, interagindo com os amados irmãos e também contribuindo para o melhor aprendizado de cada um de vocês. Nós também temos o nosso grupo de WhatsApp, e é importante que os amados irmãos estejam não só colocando ali suas dúvidas, suas ponderações, mas também compartilhando pedidos de orações e agradecimento. Meus amados irmãos, quanto pessoas têm sofrido nesse período da pandemia, quantas pessoas estão enfermas nesse período, mas também muito nós temos a agradecer ao nosso Deus, apesar de momentos tão difíceis, tão turbulentos, podemos ver a boa mão do Senhor em nosso meio. Antes de nós iniciarmos, vamos ter uma breve oração, pedindo, rogando ao nosso Deus iluminação para entendimento da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus de amor, bondade e misericórdia, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos ouvir a Tua voz. Ó Pai, sermos iluminados, esperançados, confortados, guiados, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, ilumina, conforta, consola, esperança cada coração, cada irmão, cada irmã, cada família representada. Esteja, ó Deus, em cada lar, sendo bálsamo, sendo luz, sendo, Senhor, aquele que traz consolo, conforto e socorro bem presente na hora da tribulação. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nos dá, Senhor, o entendimento da sua palavra, para que nós possamos entender e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, algumas considerações, primeiramente, acerca deste salmo. Se nós pudéssemos pensar em algo emblemático para este salmo, seria certamente a figura do reformador Martim Lutero, o qual foi a partir desse salmo escreveu o nosso hino no Inário do Novo Cântico, número 155, o hino Castelo Forte. Foi a partir deste salmo que Lutero, então, medita na palavra do Senhor, não só no texto de Romanos, capítulo 1, seu verso 17, no qual o justo viverá pela fé, mas também ele tem o Salmo 46, como sendo o salmo de meditação, o salmo de conforto, de consolo, de esperança, e é através deste salmo que ele compõe um dos hinos mais emblemáticos da Reforma, em momentos de perseguição, de aflição, de dor. Lutero, então, compõe esse hino, Castelo Forte é o nosso Deus. E eu coloquei no grupo do nosso pequeno grupo, do nosso PG, justamente o hino para que os irmãos pudessem estar ao longo do dia ouvindo este hino, bem como também a sua letra, e podendo aí se preparar para a mensagem, tendo este hino
como sendo também auxílio para a compreensão e também para louvor ao Senhor em momentos tão difíceis. Mas nós também temos um pano de fundo histórico no período deste salmo, que é justamente nós pudéssemos linkar o mais provável, e segundo o próprio João Calvino vai colocar como sendo o pano de fundo, é a perseguição, é o cerco que Senaqueribe, rei dos assírios, ele faz acerca da cidade de Jerusalém, propriamente a tribo também de Judá. E é nesse período, com a cidade cercada, tomada por inimigos, que então este salmo ele é composto ou é meditado, é feito pensando nessa questão histórica. Senaqueribe ele zombava dos povos que ele conquistava, e não foi diferente com relação à cidade de Jerusalém. Ele escarnecia, ele zombava dos deuses das cidades que ele invadia, pois justamente ele zombava as pessoas que estavam confiando nesses deuses, e ele era acometido, né? O povo era acometido de morte através dos assírios. Mas lembrando que na passagem, principalmente 2 Reis, capítulo 20, vai tratar acerca desta invasão, que é no período do rei Ezequias. Nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo, na verdade, da tribo de Judá, não pega em armas, o povo de Jerusalém não pega em armas, não pega em espada, pois o anjo do Senhor vem sobre os assírios e derrota, derriba, destrói todo o exército de Senaqueribe, e o povo então é liberto, é livre das mãos dos assírios. Meus amados irmãos, algumas questões também do ponto de vista conceitual e estrutural desse salmo. Ele está dividido em 3 estrofes, dos versos de 1 a 3, versos 4 a 7 e versos 8 a 11. Nos versos de 1 a 3, nós temos a perspectiva de quem Deus é. Dos versos 4 ao verso 7, nós temos a perspectiva de onde Deus está. E dos versos 8 ao verso 11, nós temos a perspectiva do que Deus fez e faz. Então perceba que este salmo também ele contém um estribilho, ou seja, algo que vai se repetir, e isso vai estar sobretudo nos versos 7 e no verso de número 11. Dito isto, nós vamos conceituar ainda algumas coisas. Na nossa Bíblia Revista Atualizada vai estar assim tematizado este salmo. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele usa 2 palavras aqui para conceituar, na verdade, né, a nossa Bíblia, refúgio e fortaleza. Refúgio quer dizer lugar de confiança. E fortaleza quer dizer lugar impenetrável, ou seja, impossível de transpor. Então, aqui revela confiança e poder, ou seja, Deus, ele é aquele em quem nós confiamos e aquele que possui todo o poder. Então, a nossa versão, ela compõe muito bem esta temática em colocar, né, de ponto de vista temático, estas 2 palavras. Na questão de apresentação do salmo, nós temos ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano, cântico.
Aqui, então, é um salmo de composição para o templo e, sobretudo, os filhos de Corá. Quando ele coloca aqui aos filhos de Corá em voz de soprano, quer dizer, em voz aguda, ele está nos dizendo que este cântico é um cântico para ser entoado mais por voz feminina. E qual é o motivo disso? Qual é o contexto em relação a isso? É justamente porque a voz feminina é uma voz que ela tem muito mais penetração no sentido de inculcar na mente ou ser um tom de voz que vai ser de mais fácil para memorização. Ou seja, um timbre de voz, um tom de voz que vai fazer com que aquelas pessoas tenham, então, a concepção de sempre ter na mente, na cabeça, este cântico, este salmo. Dito isto, nós vamos então agora, verso a verso, tratando o salmo, como sempre fazemos, e extrairmos aquilo que Deus então falará ao nosso coração. Assim diz o salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como nós bem frisamos. Ele agora vai tratar acerca de quem Deus é, dos versos 1 a 3. Ele começa dizendo esta sentença: Deus é o nosso refúgio, ou seja, lugar de confiança. Em tempos de aflição, em tempos de angústia, em tempos de perseguição, há um lugar onde nós podemos estar. Há um lugar onde nós podemos nos abrigar. Há um lugar onde nós podemos nos proteger, ou, na verdade, sermos protegidos. Este lugar é no Senhor. Então, aqui ele é o nosso refúgio, lugar de confiança, ou seja, aonde eu me abrigo. Eu me coloco, então, debaixo das asas do Senhor. Eu estou abrigado no Senhor. E fortaleza, como nós falamos, comparando o Senhor, quem Deus é, com as cidades fortificadas. Lembrando que Jerusalém está sobre um monte, e este monte também existiam os fortes, ou cidades muradas, cidades fortificadas. E quando nós pensamos em fortalezas, é justamente porque as fortalezas ou cidades fortificadas eram cidades difíceis, de difícil acesso, de difícil possibilidade de invasão, muito complicado de se penetrar. Então nós vamos observar que Deus também é esta fortaleza, ou seja, ele é impenetrável, ele é estar sobre a proteção de Deus, o poderio de Deus, estar debaixo de suas asas, significa também estar protegido. Ou seja, os inimigos, os adversários, eles não poderão nos atingir, porque nós estamos debaixo, guardados na fortaleza. Deus é nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações. Quando ele fala deste socorro bem presente nas tribulações, ele quer dizer que constantemente, diariamente, Deus está presente em nossas vidas. Ele está sempre a nos acolher e ser aquele que constantemente está à disposição para
nos acolher, nos consolar. E a tribulação aqui muitas vezes é angústia. Um coração atribulado é um coração angustiado, é um coração com medo, é um coração que teme o que vai lhe acontecer, o que vai então vir sobre a sua vida. Aqui também demonstra a fragilidade do ser humano. O quanto o ser humano é frágil, o quanto o ser humano é dependente do Senhor, o quanto o ser humano é inconstante. Ele carece de Deus, ele carece da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo. Muitas vezes temos a impressão de sermos tão fortes. Ora, nós não somos fortes. Forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ou seja, nele eu posso buscar socorro. Percebe quando nós usamos dessa palavra e pedimos socorro a alguém? Primeiramente, porque nós estamos diante de uma situação terrível e também porque nós, quando pedimos socorro a alguém, temos a esperança de que então ele possa nos ajudar. E Deus é este socorro, é o nosso auxílio bem presente, dia a dia, constantemente. Ele está para nos socorrer. Mas ele fala esta concepção de Deus. Mas ele vai ter um aspecto conclusivo em relação a isso. Portanto, não temeremos. É como se ele apresentasse conceitualmente, em alguns termos, quem é Deus. E aí, devido a esta figura de Deus, ele diz: portanto, não temeremos, ainda que, perceba, ter a ciência, a consciência, a convicção de quem Deus é, sendo esse socorro bem presente na hora da angústia, sendo esta fortaleza, sendo este refúgio, ainda que, percebe, o fato de eu compreender o ser de Deus, conhecer e reconhecer a Deus, este ato não vai ser medido pelas circunstâncias. Porque ele vai dizer, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ele vai dizer, ainda que a terra transtorne, ou seja, terremotos. Ele vai falar, ainda que a terra ela mude de lugar, ainda que, por exemplo, os montes se abalem no seio dos mares, ou seja, que aconteça um deslizar da terra, ainda que isso aconteça, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que isso tudo aconteça, Deus é socorro bem presente nas tribulações. Percebe? Ele fala aqui também essa concepção da terra estremeceu, dos terremotos, maremotos, os montes sendo cometidos as águas. Aí ele fala de toda circunstância natural que venha a abalar o ser humano. Isso é um estado, primeiramente, depois da queda no Éden. Ele fala de um estado pós-queda, porque se há também terremotos, maremotos, os males naturais
Isso também é fruto do pecado original no Éden. Mas perceba que, ainda que essas assolações, ainda que estes problemas, ainda que a terra seja abalada por terremotos, por maremotos, o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Então, a minha confiança em Deus, este refúgio bem presente, esta fortaleza que é o Senhor, nós não podemos medir pelas circunstâncias. E então ele apresenta aqui quem Deus é. Refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que eu perca trabalho, ainda que pessoas queridas nos deixem, o luto, ainda que eu seja cometido de uma doença, o Senhor é socorro bem presente na hora das tribulações. Verso 4 agora, até o verso 7. E lembrando que o primeiro estribilho que eu falei, a repetição, está no verso 3. Nós vamos ver isso lá no verso 7 daqui a pouquinho. Verso 4 até o verso 7 agora, ele vai tratar aonde Deus está. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui ele vai estabelecer aonde está Deus. Primeiramente, nós temos que lembrar o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus, ou o santuário das moradas do Altíssimo, é Jerusalém, em primeira instância. Então, aqui é em Jerusalém onde está o templo, é em Jerusalém que é guardada a Arca da Aliança, é em Jerusalém que há, então, a figura do sumo sacerdote. Então, a cidade de Deus, em princípio, seria Jerusalém. O seu povo, o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, Deus habita no meio do seu povo. A habitação de Deus é no meio do seu povo. No Antigo Testamento, ele habitava justamente no templo. Mas também aqui ele fará uma alusão também à igreja. Ele vai tratar aqui acerca de há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aqui ele fala de uma obra do rei Ezequias em relação, porque Jerusalém não tinha rio, mas ele faz então com que as águas cheguem em Jerusalém. Mas aqui também é uma alusão a uma outra habitação de Deus, primeiramente antes de Jerusalém, que seria o Éden, pois lá justamente em Gênesis vai tratar que o Éden era cortado por quatro rios. Então aqui se fala da primeira habitação do Senhor. O Senhor habitava no Éden, o Senhor habitava em Jerusalém, mas esse rio, ou a fonte de água viva, também pode ser interpretado como a graça de Deus. É graça do Senhor o povo ter água. É graça do Senhor o povo, então, ter este rio que corta, porque conquanto Jerusalém não estava nas margens de rios ou de águas, Deus ainda assim fez com que o rei Ezequias fizesse essa ligação de Siloé para que o povo tivesse então água. Mas também o próprio Senhor Jesus, ele é a fonte de água viva,
Ele é este rio, ele é esta água que sacia toda a sede. Aqui então é um ato de graça, cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Aqui nós podemos então interpretar para hoje a igreja do Senhor. Deus está no meio dele, no meio dela, jamais será abalada, jamais sofrerá dano. Perceba ainda que, por exemplo, a Senaqueribe estivesse arrodeando a Jerusalém, ele estivesse então zombando de Jerusalém, esta não seria abalada, não sofreria abalo. O Senhor está no meio do seu povo, ela jamais será abalada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Percebe isso? Então o Senhor está com o seu povo. Deus a ajudará desde antemanhã. O que ele está dizendo aqui? Desde cedo, em todo o dia, constantemente, Deus será esse auxílio. Bramam nações, reinos se abalam. Os bramidos, os leões rugindo, aqui são esses bramidos, por exemplo, de Senaqueribe contra Jerusalém, ele zombando, escarnecendo do Deus de Jerusalém, mas ele, por exemplo, eles abalam reinos, os reinos se abalam. Aqui é uma ideia que outras nações foram abaladas por Senaqueribe. Outras nações foram conquistadas por ele. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Perceba aqui a demonstração do Deus poderoso, porque ele vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ora, por que ele destaca o Deus de Jacó? Primeiramente é trazendo a figura dos patriarcas, mas é nos dizendo o Deus da aliança, o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dos versos 8 ao verso de número 11. Ele agora chama o povo. Venham ver, testemunhar, testificar das maravilhas que o Senhor fez. Venha ver, ó Jerusalém, o que Deus então fez, pois não foi necessário pegar em armas ou em espadas para que o exército assírio fosse destruído. O Senhor manda um anjo e destrói os soldados assírios. Ou seja, é uma convocação para que o povo então veja o que Deus fez e faz. E a maior maravilha é que não só o Senhor libertou o povo da mão dos assírios ou do Egito, mas ele nos libertou do pecado, da condenação eterna. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Vinde, ele vai dizer, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Percebe que
aqui então ele está dizendo que não há exército que possa conter, ou parar, ou cessar o poder de Deus. Não adianta os arcos, ou escudos, ou espadas que venham contra o povo de Deus, que venham contra os eleitos do Senhor. Não há inimigos que possam se levantar, que sejam capazes de penetrar, destruir o povo de Deus, pois o Senhor é poderoso. Ele quebra o arco, ele queima os carros, ele destrói todos os exércitos. Tudo isso para o louvor da sua glória. Este é o Deus da aliança. Este é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Este é o Deus do proto-evangelho. Este é o Deus que prometeu vitória, redenção ao seu povo. Perceba que então ele vai trazer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aqui é a concepção de que nada se precisa fazer. Eu não preciso agir com as minhas próprias mãos. Eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Pois o Deus que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, ele destrói, ele derriba, ele traz a sua justiça. Fique quieto. Não faça justiça com as próprias mãos. O Senhor, no tempo oportuno, dará cabo a estes inimigos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou. Quem direi quem tu és? Diga ao povo que eu sou. Essa é a expressão que então Moisés anuncia o Senhor. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Exaltado aqui é elevado. Eu estou acima das nações. Eu estou acima da terra ou da criação. E no verso 11, ele vai dizer, repetindo o verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus da aliança é o nosso lugar de confiança. É nele que nós devemos buscar refúgio. Percebe, meus irmãos? É no Senhor que é o nosso castelo forte, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Meus amados irmãos, nós temos algumas lições acerca desse estudo, a nós pensarmos, pois este salmo que serviu tanto para um momento, inclusive, da Reforma Protestante, salmo meditado por Lutero, que o iluminou para compor o hino Castelo Forte, em momento de perseguição, de angústia, ele então compôs este hino, pensando sempre no nosso Deus. O quanto ele tem lutado por nós. Ele não só tem vencido as batalhas, ele já venceu as batalhas. Percebe? É ele quem peleja por nós, vai à frente e nos protege e cuida de nós e zela por nós. E o que nós precisamos fazer? Confiar em Deus, depositar a nossa confiança,
o nosso descanso, o nosso consolo. Muitas vezes queremos resolver os nossos problemas com as nossas forças, com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento, com as nossas estratégias, quando na verdade o que precisamos fazer é descansar no Senhor, pois é Ele que é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E onde Ele está em nosso meio. Ele está no meio do seu povo. Ele está presente. Percebe? Ele se revela a nós. E o que Ele fez por nós. Mais do que pensarmos, de ponto de vista histórico, do livramento que o povo de Deus teve em relação ao Egito, ou do livramento que o povo teve em relação aos assírios, aos babilônicos, aos medo-persas, nós devemos pensar na obra redentora, planejada pelo Pai, executada pelo Filho e testificada pelo Espírito Santo. A nossa maior gratidão é porque Ele nos livrou do sofrimento eterno, da condenação eterna. Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos amou de tal forma que entregou o seu Filho. Portanto, meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, Deus nos faça sempre nos lembrarmos que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Vamos orar ao Senhor encerrando esse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado por mais esse estudo. Obrigado por cada família, por cada irmão, por cada irmã. Nos faz, ó Deus, meditarmos na Tua palavra, as Tuas verdades. É assim, Senhor, que nós oramos. Em nome, por amor de Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.